Hangout, atrapalhando esse Hangout até aqui. Mas nós entendemos, Pai, que de fato o Senhor está à frente de tudo, a tecnologia está também sob o teu poder. E nesse momento nós queremos mais do que tudo agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra neste momento, com irmãos que realmente querem aprender com o Senhor. Nós sabemos que só podemos aprender com o Senhor, pudermos ser humildes, pudermos estar com o coração aberto. Sabemos que há muitos ensinos que o Senhor ainda quer comunicar ao teu povo, e nós queremos te pedir que assim como um dia teu Filho Jesus soprou sobre os discípulos o teu Espírito, e diz a palavra de Deus, que abriu-se o entendimento para as Escrituras, também nós queremos receber o teu Espírito neste momento, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento para entender as Escrituras. Toma em tuas mãos cada um dos irmãos que estão aqui, ao Rogério Elias, ao irmão Fabiano, ao irmão Júnior Ramos, ao irmão Euclides, ao irmão Rude, o Rodolfo, e enfim, Pai, ao irmão Rafael, e todos aqueles que um dia ainda estarão, Senhor, conosco para ouvindo este hangout, Senhor, ao longo do tempo que o Senhor ainda conceder a todos nós. Toma-nos a todos em tuas mãos, que teu Filho Jesus Cristo seja o único mestre aqui reconhecido, e que todos nós sejamos de fato diminuídos diante dele. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, amados irmãos, todos fiquem à vontade, qualquer pergunta, por favor, escrevam no chat ao lado, para que possamos todos estar tendo, né, as nossas dificuldades sanadas pelo poder de Deus. Obviamente, nós não estaremos quem sabe, podendo responder todas as perguntas que estão aqui, mas aquelas que a gente puder, pela graça de Deus, será respondida apenas com o que está escrito, né? Primeiro nós vamos estudar Romanos 8, que é a proposta do estudo, e depois vamos pegar essa do Rude, que ele pediu, é um pouco fora do estudo, mas vamos ver o que ele tem aí para nos apresentar, tá bom? Então, Romanos 8, a partir do versículo 1, iniciamos o estudo. Viu, Elias, é que dá microfonia, porque eu tenho que deixar o Skype aberto para o Rude, tá? Então, eu vou fechar o Skype dele agora. Então, aqui agora, nós estamos ouvindo ele, infelizmente, estamos ouvindo ele também na própria YouTube, né? Mas vamos lá. Então, Romanos 8, versículo 1, ok? Romanos 8, versículo 1. Portanto, se o Rude não fechar o microfone, nós não vamos conseguir... Romanos 8, 1. Portanto, irmão Rude, não sei se ele fechou agora, creio que sim, né? Ok. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já nesse primeiro versículo, nós entendemos algo que vai contra Obrigado, irmão Júnior. Nós já vemos uma coisa que vai contra a maioria dos chamados cristãos de hoje. De um modo geral, as pessoas imaginam, principalmente os evangélicos, que quando você aceita Cristo Jesus, a vitória é completa. É verdade que Cristo Jesus na cruz do Calvário obteve uma vitória completa para todos nós. Mas é preciso entender que o texto aqui, inclusive, mostra uma realidade quase que única, né? Portanto, agora é um tempo, todos nós nascemos como criaturas de Deus,
ao aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, que é um pouquinho antes do 8, obviamente, que apresenta, né, a todo momento essa luta entre os membros e a mente, né, entre os membros e o chamado homem interior. Quando esta luta inicia, ou seja, quando você começa a entender a validade da lei, e começa esta luta, porque a lei te apresenta os pecados em que você está, e você começa agora a lutar por tentar guardar esta lei, né, imediatamente, você pode ter no teu coração a certeza de que é porque isso acontece porque você está tentando andar em espírito. Só que o texto de Romanos 8, após todo o raciocínio que é feito do apóstolo Paulo, lá no 7:12, por exemplo, quando ele diz assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, e ele vai mostrando a todo momento esta guerra que existe. Irmão Rude, só um minutinho, porque deixa só a gente continuar aqui, depois nós acionamos, porque senão dá eco no teu Skype, tá? Aí os irmãos não conseguem ouvir. Então, quando nós, por exemplo, né, entendemos essa luta toda que se processa, que é apresentada em Romanos 7, quando ele diz, né, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita o bem algum, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem e tal, finalmente, ao mostrar toda esta luta, e ele finalizar o capítulo 7, no versículo 25, dizendo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ele, no 8, ele abre exatamente assim, portanto, ou seja, por tudo que eu disse anteriormente, mostrando toda essa luta, agora, para aqueles que têm essa luta, não é para aqueles que dizem, não, eu estou na graça e quem está na lei está sob maldição. Não é para este grupo, né? Portanto, agora, para os que creem como Paulo, nenhuma condenação há, não para os que aceitaram a Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justificação pela fé, ela é recebida pelo ser humano de forma gratuita, mas, e uma vez recebida a justificação pela fé, né, onde nós somos declarados justos pela boca de Deus, Deus olha agora cada um de nós vestidos com o manto do Cordeiro, vestidos com a justiça de Cristo, e não há nenhuma condenação enquanto estamos em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que ter se entregue a Cristo Jesus um dia não quer exatamente dizer que eu estou em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é andar com Ele constantemente. É estudar a sua palavra, por isso a Santa Ceia apresenta essa ideia. Beber o vinho, o suco de uva, que é aceitar constantemente o sacrifício de Cristo, entender que o sacrifício de Cristo, ele deve ser aceito por mim diariamente, né? E alimentar-se do pão da vida, estudando a palavra de Deus, orando, falando com Deus, é como eu me alimento. Então eu me alimento diariamente, entre aspas, aceitando o sangue derramado na cruz do Calvário, que é o que Cristo fez por mim. Não podemos nunca confundir as duas coisas. Aceitar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, isso faz de Cristo Jesus o meu Salvador, mas aceitar também o que Cristo faz em mim diariamente, certo? Eu tenho Cristo como meu Salvador quando aceito o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E tenho Cristo como meu exemplo quando aceito diariamente que Ele atue em mim pelo seu Espírito. Por isso é dito aqui, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu busco constantemente, né, ouvir o que Cristo me fala à mente, ao coração. Então, eu estou indo atrás de uma pessoa. Cai a carteira desta pessoa na rua, né? O Espírito de Deus me diz, olha, corre lá e devolve a carteira para ele, né? E o membro, ou seja, o meu corpo, a minha carne, o homem carnal diz, não, ele perdeu. E aí começam as desculpas para que eu possa andar na carne.
Não, mas veja bem, se você pegar lá, você achou, ele perdeu. Você não tem culpa se ele perdeu. E começa essa luta, né? Para alguns já não é mais luta isso, mas é luta outra coisa. Por isso o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos 2, né? De que aquilo que, né, que quando eu condeno alguém porque faz alguma coisa, eu tenho que cuidar, porque eu mesmo também caio nisso, né? Então, esta é, né, o andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. Constantemente existe essa luta e eu agora, né, começo a fazer uma decisão diária. Se eu estou em Cristo Jesus, obviamente, caiu a carteira, eu não vou pegar. Mas se eu não estou em Cristo Jesus e não estar em Cristo Jesus, eu posso perder Jesus de vista em 1 minuto. Não é uma questão aí de 10 dias ou 20, não. Lembrem-se que Maria, quando estava, inclusive, com José numa festa, eles perderam Jesus de vista e levaram um tempão para poder achá-lo, né? Então, nós podemos estar andando em espírito ou podemos estar andando na carne. Irmãos, só uma pergunta. Está me aparecendo aqui uma página compartilhada, eu não faço a menor ideia do que é isso, né? Os irmãos têm ideia do que pode ser isso ou não aparece nada para os irmãos aí? Irmão Rogério, para mim aqui não aparece nada, não. Tá me aparecendo aqui uma página compartilhada, não faço a menor ideia do que é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Se para os irmãos está bem, tranquilo então, né? Bom, o versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, por isso, né, é dito também o tempo todo, Romanos tenta levar para a gente a ideia de que quando nós nascemos de novo, nós nascemos, obviamente, do Espírito, né? O mesmo caso, até apresentamos hoje pela manhã algo semelhante, que é o seguinte: quando nós vemos, por exemplo, o nascimento de Cristo, nós vemos que é dito para José: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está é do Espírito Santo, certo? Cristo é apresentado como sendo o primogênito, ok? Então, Cristo é apresentado como sendo o primogênito, ou seja, o primeiro gerado pelo Espírito de Deus, gerado como um milagre, e nós somos os seguintes. Então, nós nascemos de novo, e esta lei do Espírito de vida, por isso diz, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou do pecado e da morte. Eu preciso entender isto pela fé. Por mais que eu caia, eu tenho que alimentar no meu coração o tempo todo a promessa do Espírito de Deus de que eu fui libertado da morte e fui libertado do pecado. Se eu caio, não é porque eu não fui libertado, é porque eu permito, por vezes, que esse lobo do qual eu fui liberto, ele ainda continua sendo alimentado. Ou seja, quando eu desço as águas, quando eu aceito a Cristo Jesus, né, e eu sou agora uma pessoa convertida, eu não posso imaginar que eu nasci como um cordeiro. Eu não nasci como um cordeiro. Eu nasci como tendo agora uma mente nova, não um corpo novo. O meu corpo continua ali, né? A promessa é de que agora nós somos, de fato, novas criaturas, mas essa nova criatura, ela tem agora a mente de Cristo, ela não tem o corpo. Veja, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. E a nossa luta é exatamente essa. Nossa luta é a de poder constantemente manter o lobo sujeito à mente do cordeiro. Essa é a luta, esse é o grande desafio a partir do momento que nós somos convertidos. E ele mostra por quê. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, o problema não é a lei. A lei não é problema. Acontece que ficou impossível à lei justificar um ser humano porque ela se tornou fraca por conta da nossa carne. Ou seja, nós, ao longo dos anos, fomos ficando cada vez mais sujeitos ao pecado, fomos nos enfraquecendo e com isso, obviamente, a lei não pôde de maneira nenhuma justificar-nos e não pode de fato. Só que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e isso é muito importante, nós temos a ideia, o adventismo, o catolicismo, tem a ideia hoje de que quando você aceita Cristo Jesus como teu Salvador, você em algum momento passa imediatamente a ser um novo ser, no sentido de que teu corpo, tudo em você mudou. Cristo Jesus, veja que diz que veio na semelhança da carne do pecado. Cristo Jesus vem a este mundo com um corpo de lobo. Nele não havia parecer nem formosura. Ele assume toda a degradação humana, vem com o corpo de lobo, mas em nenhum momento permitiu que este lobo se degradasse. Jamais permitiu que o lobo assumisse a posição de liderança. Este lobo ficou o tempo todo preso ao espírito, ou seja, a mente de Cristo, ligada constantemente ao Pai, jamais permitiu que este lobo se manifestasse. Por isso diz, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, Deus enviando o seu Filho na semelhança de um lobo, pelo pecado, condenou o pecado dentro do lobo. Ou seja, jamais permitiu que este lobo uivasse, que esse lobo se manifestasse, que esse lobo tomasse, como dissemos, a primazia. Sempre este lobo ficou sujeito ao Espírito de Deus, irmão Rogério, eu não sei porquê, me parece que a página do irmão Rogério está sendo compartilhada aqui comigo. Não sei o que é isso, irmão Elias. Realmente não sei, está aparecendo um monte de coisa aqui. Bom, parece que o irmão está compartilhando a sua página comigo aqui. Não sei se é isso. Bom, o versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que a justiça da lei, que lei é essa? Obviamente, a única justiça que poderíamos receber é a justiça que Cristo nos concede. A justiça que Cristo obteve da lei. Por quê? Porque ele não pecou. Ele não tendo pecado, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andamos segundo o Espírito, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, aquilo que Cristo faz constantemente em nós pelo Espírito dele, é concedido como um crédito a todos nós, e por isso a justiça dele é imputada sobre cada um de nós quem? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém diria, bom, então eu não peco mais. Na verdade, a promessa é para que a gente não peque mais mesmo. Só que como nós temos o livre-arbítrio, mesmo nós tendo esta promessa, como a nossa fé é pequena, nós muitas vezes caímos. O versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne, os que são regidos pela carne, os que são dominados pela carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A questão aqui sempre foi dito de João Batista: que viestes ver uma cana açoitada ao vento? Ou seja, Jesus pergunta:
para os seus discípulos e para todos que estavam ouvindo, inclusive para os fariseus aí. Escuta, vocês vieram ver o que aqui? Vocês vieram ver um homem que se inclina para o lado que o vento sopra? Vocês acreditaram que ameaçando João Batista ele iria se entregar? Não. Então, ele estava mostrando que o homem que é espiritual, ele não se inclina para as coisas da carne, ele pende para as coisas do espírito. Como é que eu sei se eu me inclino para as coisas da carne ou para as coisas do espírito? Bom, vejam bem, existem muitas maneiras de descobrir isso. Ponto número 1. Você gosta de falar de futebol ou você gosta de falar das coisas de Deus? Essa é uma primeira pergunta básica. Se você gosta de falar mais das coisas de Deus do que de futebol, por exemplo, né, é uma prova de que você se inclina mais para as coisas do espírito. Se você gosta mais de falar de carro do que das coisas de Deus, é porque você se inclina mais para as coisas do mundo. O tempo todo, né, você tem diante de você uma prova real. Né? Você gosta de estudar a palavra de Deus ou prefere ver novela? Você gosta, enfim, a todo momento, né? O homem espiritual gosta das coisas espirituais. O homem carnal gosta das coisas carnais. Essa é uma prova diária que você tem de que se você anda na carne ou no espírito. É claro que, né, alguém diria, não, mas espera aí, eu gosto de estudar a palavra de Deus, mas eu também gosto de tal coisa. Tudo bem, essa é a luta. Né? Agora, é uma questão relativamente simples. Normalmente você está no teu trabalho, você lembra das coisas de Deus ou não lembra? Né? Você ora com alguma constância ou não ora? Você é um guardador do sábado no sábado ou você é um guardador do sábado durante todos os dias? Ou seja, né, você está aqui hoje, né, diante de Deus, e cada dia você se sente diante de Deus sendo um crente durante todos os dias, ou você é um crente só no sábado? Então, essas perguntinhas diariamente, né, você vai tendo como resposta para você mesmo, né? Os que se inclinam para as coisas de Deus são aqueles que se inclinam, né, para as coisas do Espírito, né? E o versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, constantemente, né, você tem sempre isso. Você é um lobo com a mente do cordeiro. E agora o cordeiro diz assim, grama. O lobo diz carne. E aí você decide. Né? Você tem o livre-arbítrio para saber se vai alimentar o lobo ou o cordeiro. Agora, o lobo, que é você, diz, vamos uivar para a lua. São os falsos deuses. E o cordeiro diz, não, nós temos um líder, que é Cristo. Jesus disse, né, as ovelhas ouvem a minha voz. Então agora você tem uma nova decisão. Você segue a Cristo como seu líder, ou você segue os ídolos, como o ídolo do estômago, como outros ídolos? Tudo isto vai mostrando dia a dia quem você está alimentando. O lobo gosta das coisas do mundo, a ovelhinha, a mente da ovelha, gosta das coisas de Deus. Quando você alimenta mais as coisas de Deus, obviamente, você está fortalecendo o cordeiro. Quando você alimenta mais, né, se alimenta mais com as coisas do lobo, você está fortalecendo o lobo. Quando vier a tentação, obviamente, você vai cair, porque o lobo está mais forte que a ovelha. Você alimentou bem mais, né, o lobo, e obviamente, na luta agora, o lobo vai vencer, porque ele está bem mais alimentado. Você alimentou ele com novelas, com filmes, você alimentou ele com comida ruim, você alimentou ele, né, com ouvindo músicas do mundo. Tudo isso você está fortalecendo o lobo. E, obviamente, né, tudo isso demonstra que você, de fato, está se inclinando para as coisas da carne. É uma questão, talvez, simples, né? Durante 8 horas no dia, eu me envolvo mais com as coisas de Deus ou mais com as coisas do mundo? Não estamos falando do trabalho secular. Você pode estar no teu trabalho e mesmo assim se alimentando das coisas de Deus, né? Tua mente pode estar pensando em Deus, né? Cada momento que você faz um negócio honesto, isso mostra que você está se inclinando para o Espírito, né? Todas as vezes que você tem oportunidade de mostrar a quem você serve. Enfim, irmãos, não se trata de julgar nenhum e nem outro. Trata-se apenas de poder fazer uma leitura simples, né, do que eu realmente acredito e do que eu realmente tenho me alimentado. Né?
O versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aqui é uma base clara, né, de como você pode também saber se você se inclina para a carne, né, ou para as coisas de Deus. Note, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, aquele que diz que ele está inclinado para as coisas de Deus, está inclinado para as coisas do Espírito, mas não se sujeita à lei de Deus, está demonstrando, na verdade, que a inclinação dele é para a carne. Ainda que ele não queira, ainda que ele não saiba, a inclinação dele é para a carne. Por quê? Porque a lei de Deus é espiritual, ela é santa, justa e boa. O homem que não aceita uma lei santa, justa e boa, obviamente não pode esperar ser transformado numa pessoa espiritual que é santa, justa e boa, certo? Então, embora a pessoa imagine que é um bom crente, um bom cristão, ele, por não aceitar a lei de Deus, ele mostra que o Espírito não governa a vida dele. Por quê? O primeiro passo que o Espírito toma na vida de qualquer criatura, não é nem do cristão, de qualquer criatura, é convencer o homem do pecado. Esse é o primeiro papel. O Espírito, então, procura constantemente, no mundo todo, convencer as pessoas do pecado. E ele faz isso mostrando, você é um pecador. A pessoa aceita isso, imediatamente a pergunta é, mas por que eu sou pecador? E aí vem a resposta. Você é um pecador porque transgride a lei de Deus. Porque não há pecado se não houver lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Eu só sei que uma coisa é pecado porque é uma transgressão da lei. Se não for transgressão da lei de Deus, não é pecado, né? Eu posso imaginar, por exemplo, que é pecado eu fazer um carinho na minha esposa. Eu posso imaginar. Tem pessoas que podem imaginar isso, né? Mas a lei é que me diz o que é e o que não é pecado. Uma vez que ela é minha esposa, obviamente que isso não é pecado. As pessoas imaginam que coisas são pecado nas mais variadas possíveis. Cada um conforme a sua cultura, conforme a sua educação, ele pensa que isso ou aquilo é pecado, né? Mas pecado, repetimos, a única definição de pecado na palavra de Deus é transgressão da lei. Então, a pessoa que diz, né, que ela é amiga de Cristo, que ela é amiga de Deus, né, que ela é uma pessoa espiritual, mas não guarda a lei de Deus, de fato, a inclinação dela é para a carne, né? Vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 14, para ver o que diz. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14 diz: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Quando você lê o capítulo... Quando você lê o capítulo 3 de 2 Coríntios 12, você percebe que ele vai traçando, ele está traçando um paralelo entre a lei, a justiça de Cristo e as obras, mostrando que o homem que é justificado pela fé, ele naturalmente começa a fazer as obras que estão de acordo com a lei. Embora a lei não salve, o fato dele procurar guardar a lei de Deus mostra que ele é um homem espiritual, que é um homem que está buscando ser santo, justo e bom. E o fato é que Romanos apresenta de forma clara que a inclinação para a carne não se sujeita à lei de Deus e nem pode ser. Por que não pode ser? Está mostrando que não adianta você querer convencer alguém que se inclina para a carne da validade da lei de Deus. Ele se inclina para a carne, ele escolheu a carne. Então você tenta convencer um homem carnal daquilo que é espiritual. É impossível. Ele primeiro precisa ser um homem espiritual, ele precisa primeiro aceitar a Cristo como Salvador e Rei soberano, para depois ele poder aceitar a lei. E muitas vezes nós queremos enfiar a lei goela abaixo de pessoas que não estão prontas. São carnais, não vão entender. O texto é claro, né? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus e não pode ser.
um homem natural não pode ver que a lei de Deus é santa, justa e boa. E um homem carnal não é apenas aquele homem carnal que não vai na igreja. Está cheio de homens carnais indo para a igreja. Eles acreditam que estão seguindo a Jesus. Aceitaram talvez a Jesus como Salvador, nós não podemos, né, julgar isso. Nós vemos, né, o homem vê a aparência, Deus vê o coração, Deus conhece quem é dele e quem não é, mas é um fato que ele se mostra um ser carnal por não entender uma lei que só pode ser discernida espiritualmente. Quando ele passar a ser um ser espiritual, ele vai entender a validade da lei e vai procurar guardá-la, né? Por isso, o versículo 8, que é o título do nosso estudo de hoje. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É preciso também entender algo aqui. Existem duas formas de atuação de Deus em relação ao ser humano e ao seu povo. Você, hoje, pode não estar guardando a lei de Deus, como são, por exemplo, os católicos. Não estou falando dos católicos de forma generalizada. Estou falando dos católicos que aceitam a Deus, aceitam a Jesus como seu Salvador. Estão em erro, não sabem, então eles estão lá na Igreja Católica procurando fazer coisas que eles creem que está certo. Por exemplo, eles estão guardando o domingo. Eles acreditam que guardando o domingo estão honrando a Deus. Não, não podem agradar a Deus guardando o domingo. Repito, não podem agradar a Deus guardando o domingo, mas estão sob a misericórdia de Deus. Já aqueles que se inclinam para o Espírito e procuram guardar o sábado e procuram fazer as coisas que agradam a Deus, como nós falamos, procuram guardar a lei, esses estão sob o favor de Deus. Há uma diferença grande entre estar sob o favor de Deus e estar sob a misericórdia dele. O povo de Deus, os judeus do passado, por exemplo, um caso bem simples. Eles foram para a guerra contra os filisteus, venceram. E aí, né, venceram os egípcios. Quando o faraó foi tentar matá-los, Deus abriu o mar, eles atravessaram, quando eles tentaram agora atravessar, morreram todos, porque estavam sob o favor de Deus, certo? Aí eles vão, eles venceram os filisteus, e os babilônicos, perdoem, na época, e quando eles venceram aquele povo, o que foi dito para eles? Olha, vocês vão destruir tudo, tudo, absolutamente tudo, porque está tudo contaminado. Houve um homem que trouxe uma cunha e uma capa para dentro do arraial e escondeu. Quando eles foram para a luta, uma nova luta, eles perderam a batalha. Por quê? Porque eles estavam sobre a misericórdia de Deus e não sobre o favor de Deus naquele momento. Porque havia uma capa babilônica que não era para estar dentro do acampamento de Israel, escondida. Vejam, a espada, que ele chama de cunha, a espada e a capa estavam dentro do acampamento de Israel. Enquanto nós tivermos no nosso meio, como povo da verdade presente, a espada babilônica, que é, veja, a espada de dois gumes é a palavra de Deus. A espada babilônica é a palavra de Deus adulterada. Então, enquanto nós tivermos a palavra de Deus, doutrinas adulteradas, doutrinas babilônicas no nosso meio, nós estaremos sobre a misericórdia de Deus e não sobre o favor de Deus. E enquanto nós tivermos, por isso Romanos, né, enquanto nós tivermos a capa babilônica tentando nos cobrir com a capa babilônica, que é enquanto nós tentarmos nos justificar pelas nossas próprias obras, enquanto nós tentarmos apresentar a Deus as nossas obras, como se isso nos justificasse, nós estamos sobre a misericórdia de Deus também, mas não sobre o favor dele. E Deus quer que nós estejamos sobre o favor dele, não sobre a misericórdia dele. Por isso, Romanos, o livro de Romanos, é um livro para retirar completamente a capa babilônica de nós e nos vestir com a capa de Cristo, com o manto do Cordeiro. A justiça imputada de Cristo é o manto de Cristo colocado sobre nós. E é desta forma que Deus nos quer. Por isso, Romanos, se você ler o capítulo 1, versículo 7, nunca é demais, né, falar sobre isso. Romanos 1,7, sempre.
a todos os que estão em Roma, a todos os que têm uma visão babilônica da justificação pela fé, a todos os que têm uma visão católica romana de justificação pela fé, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a carta aos romanos é uma carta, por isso colocamos, né, no nosso banner, carta aos crentes católicos, aos evangélicos católicos. Nós somos frutos de muito tempo de catolicismo no nosso coração. Então a gente ainda tem muita coisa católica para tirar do nosso meio. Por isso a carta aos romanos vem apresentar esta realidade. Por isso o capítulo 8, no versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é ter ainda muita coisa de babilônico no nosso meio. Estar na carne é pender para as coisas carnais. Estar na carne, de fato, é não viver no espírito, como devemos procurar viver. Só que veja o que o apóstolo Paulo diz, logo após no versículo 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vejam que é dito aqui como uma promessa de fé. O apóstolo Paulo, após falar isso, ele diz: mas vocês, irmãos, vocês que procuram aceitar a Cristo, vocês que procuram guardar a lei, vocês não estão na carne, não se enganem, não estão. Ah, mas eu peco, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo bem. O cristão pode tropeçar, o que ele não pode é cair e ficar deitado. Tropeço é natural, né? Agora, é natural pela nossa falta de fé, como Cristo disse, né? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esse monte: sai daqui, e ele iria para outro lugar. Este monte aplicado, irmãos, tem que ser aplicado à luz do que a Bíblia ensina sobre monte. E tu, ó monte fumegante, falando de Satanás, que é um monte fumegante, ou seja, um monte que, embora vencido, ainda está fumegante, ainda tem sua participação nas coisas de Deus, e a maioria dos pastores acha que o diabo já está vencido, que com uma capa ele consegue derrubar todo mundo que está possuído. Isso nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com Deus. Este monte fumegante que Jesus mostra em primeiro lugar, está mostrando exatamente sobre a força que nós podemos ter de fazer com que o inimigo se separe de nós. Como o inimigo que vinha e dizia, né? É dito de Cristo. Aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. O inimigo tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Na terceira, Jesus diz: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, né? Somente a Deus adorarás e a ele prestarás culto. É o mesmo caso. O inimigo vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, e nós temos que perseverar em espírito para vencê-lo. E não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. O inimigo tentou a Cristo na primeira vez, né? Exatamente na questão da alimentação. Ele repete isso, porque ele sabe que se nós nos alimentarmos mal, finalmente nós vamos sucumbir. Lembre-se que a primeira queda do homem foi na área da alimentação. Segundo lugar, ele tenta o homem na questão, né, da presunção, que é onde cai a grande massa de pastores, que pensam que tem fé para expulsar o demônio, e na verdade, pela presunção deles, estão caindo. O diabo derruba todo mundo e fica rindo lá dentro. É ele quem faz toda essa parafernália. Por quê? Porque não há fé na parte desses pastores, há apenas presunção de achar que são mais fortes que o inimigo se faz de fraco para derrubar todo mundo, né? E, finalmente, a última tentação, que é na questão do poder. Você está dentro de uma igreja, você começa a ver erros, e aí você chega e denuncia os erros, e os pastores te dão um cargo, te dão, né, o inimigo te oferece um cargo dentro da igreja para você se calar, para você ficar bonitinho lá dentro. Quando, na verdade, Deus quer que você alce a tua voz e proclame os pecados que se cometem em Jerusalém. Esta Jerusalém pode ser a igreja que você está unido, pode ser, enfim, o pastor que você respeita, enfim, tudo isso faz parte dessa guerra de hoje, né? E o versículo 9, então: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Bom, como é que eu sei se o Espírito de Deus habita em vós? Em primeiro lugar, se eu vejo que a lei é santa, justa e boa. Se eu digo
Não, eu estou na graça e os outros estão na lei, estão sob a maldição. Isso já é uma prova muito clara que eu não estou no Espírito. Eu estou, sim, sobre a misericórdia de Deus, mas não estou sendo guiado pelo Espírito, porque o Espírito, repetimos, primeiro papel do Espírito para guiar um homem à vida é convencer o homem do pecado. E isso só a lei pode fazer. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse. Né? Então, em primeiro lugar, né, estar no Espírito é poder compreender a validade da lei de Deus. Né? Essa é uma prova de que o homem não está no Espírito se ele não consegue ver a validade da lei. Versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Isso é o que falamos, né? Pela fé, nós precisamos... Veja, você se batiza, você aceita Cristo Jesus como teu Salvador, vai até o espelho e vê o que lá? Você não vê uma ovelha, você vê um lobo. O mesmo homem que desceu as águas do batismo é o homem que sobe. Mas pela fé, por isso a fé não é o que você vê, a fé é a firme convicção daquilo que se espera. Eu olho e vejo um lobo, mas eu espero ver uma ovelha. Então o que eu faço? Não importa que eu esteja vendo um lobo. A fé me diz que eu sou uma ovelha. Eu vejo um lobo, mas a fé me diz que eu sou uma ovelha. Porque Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Então, por exemplo, de forma simplificada, a promessa é: escreverei as minhas leis nos vossos corações e nos vossos entendimentos. Então, eu agora, pela fé, entendo que a lei foi gravada no meu coração, espero agora que ela seja gravada também no meu entendimento. Então eu já tenho ela no meu coração, já foi colocado o querer na minha vida, e eu aguardo diariamente que o efetuar vá sendo colocado pelo Espírito de Deus. Isso é a nossa luta. E eu tenho que acreditar que este lobo que eu vejo no espelho está morto. Então, se ele está morto, eu não vou dar alimento para ele. Eu vou alimentar um bicho morto para quê, se ele não come? Então eu olho agora no espelho, vejo um lobo, mas eu tenho que, pela fé, entender que esse lobo está morto. E eu não dou mais comida para ele. Eu dou comida para a ovelha. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu procuro me alimentar de coisas saudáveis, né? Eu procuro ouvir coisas saudáveis, eu procuro ler coisas saudáveis, eu procuro ver coisas saudáveis, né? Como Jesus, quando foi tentado, no momento que o diabo mostra para ele toda a glória de Jerusalém, ele vira o rosto. Né? Você vê um outdoor, uma mulher seminua, você vira o rosto, para não se alimentar daquilo, para não começar a alimentar pensamentos ruins, que certamente vão te levar para a inclinação da carne. Né? Então, o versículo 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, né, uma realidade que parece absurda, né? Uma semente, ela só pode dar frutos se primeiro ela morrer. Né? Nós queremos dar frutos sem morrer primeiro, não tem como. Primeiro, a lei vai te matar, como diz o apóstolo nessa mesma epístola. Né? Então, ele diz assim, né, versículo 11, 7, 11. Porque o pecado, se aproveitando pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Veja que o pecado aproveita o mandamento, né, e me mata. Eu percebo que sou um pecador, o mandamento da lei de Deus agora se afigura diante de mim como ele é, né, com toda a sua força, e me mata. Porque o pecado, né, o salário do pecado é a morte. E eu agora peco e não vejo que morro. Mas quando eu vejo a lei, eu vejo que estou morto. Não, eu estou morto pelos meus pecados, o mandamento agora me mata. E eu finalmente agora, né, morto, nasci para uma nova vida, mas repetimos, né? Eu morri e nasci agora para uma nova vida, e eu agora começo diariamente a alimentar este bebê espiritual, que é a minha mente, é o homem espiritual, que nasceu como um bebê fraco, e eu começo a alimentá-lo de princípio com leite, como diz o apóstolo Paulo, né? Com leite vos criei, e daí, devagarinho, eu vou começando a comer coisa mais sólida, até chegar na verdade presente, que é o alimento mais sólido que há, é a rocha pura,
né, que nós vamos aprendendo a mastigar. São as coisas profundas de Deus. Eu deixo de ser um cordeiro e passo a ser uma ovelha, experiente nas coisas de Deus. É por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas, não os meus cordeiros, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha é o cristão experiente nas coisas de Deus, que consegue discernir as coisas de Deus. Né? A ovelha ouve um pastor dizendo domingo e ouve outro pastor dizendo sábado. A ovelha sabe discernir onde está a voz de Cristo. Ele sabe que a voz de Cristo é a do pastor que diz sábado. Mas por que ele sabe? Porque ele tem experiência nas coisas de Deus. Ele já leu, ele já estudou, ele buscou, ele tem o discernimento para ouvir a voz de Cristo e segui-lo, inclusive, certo? Então, isto é, né, o que entendemos pela palavra de Deus. Até aqui, óbvio que esse assunto não se esgota, né, mas no próximo Hangout, segunda-feira, a partir das 8h30, 20h30 da noite, nós vamos finalizar esse estudo de Romanos, né, continuando agora a partir do versículo 11 e estudando essa diferença que o apóstolo coloca aqui no versículo 11. Notem que ele coloca uma diferença aqui que deve ser entendida, né? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, tem uma diferença aqui. Ele faz uma diferença entre Jesus e Cristo que deve ser entendida. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Né? Isso é o que tínhamos para hoje, né? Creio que, né, cada um agora pode, em casa, considerar o que foi estudado, buscar, né, estudar um pouquinho mais e poder ver, então, a grande diferença que o livro de Romanos apresenta, né, entre aqueles que são o povo de Deus, né, tentando de todas as formas retirar tudo que resta de Babilônia na gente, tudo que resta do catolicismo romano, que ainda faz parte da nossa vida. Né? Não sei se o irmão Fabiano está nos ouvindo, irmão Fabiano. Estou ouvindo sim, irmão. Ok. Irmão, eu não sei, daqui para frente, se o irmão quiser conduzir, ver se algum irmão tem alguma pergunta, tem alguma coisa que a gente possa ajudar, senão nós estaremos encerrando o nosso estudo de hoje. Bom, eu mesmo, assim, para mim está bem claro a colocação que o irmão fez. Então, se algum dos outros irmãos quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, então. Nós temos aí o irmão Dioclídio, que está firme aí com a gente, né? Eu acho que é o primeiro estudo que ele faz conosco, se não me falha a memória, o irmão Dioclides, né? E o irmão Júnior, que está com a gente também, né? Não sei se mais alguém está conosco, de qualquer maneira, se o irmão Dioclides tiver alguma pergunta, o irmão Júnior, por favor, fiquem à vontade, se a gente puder ajudar, né? Senão a gente estaria encerrando, né? Está bastante tarde já, né? É a primeira vez que eu estou aqui participando com você. Eu moro em Goiânia. É um prazer enorme estar aqui participando desse hangout com você. O irmão Dioclides é de Goiânia, então, é isso? É, de Goiânia. Ah, que bom, irmão. Está bastante longe da gente, né, irmão? Amém. Esperamos que o irmão venha, estude mais vezes com a gente, irmão Dioclides. Esperamos realmente que o irmão tenha entendido a mensagem, né, desta tarde. E participe mais vezes com a gente, tá bom, irmão Dioclides? Toda segunda e quarta, às 20h30 da noite, e todo sábado, às 16h30. Hoje atrasou um pouco por algumas dificuldades que a gente teve aí, tá bom, irmão? Ok. Irmão Fabiano, creio que não tem mais, creio que não há perguntas, né? O irmão fica à vontade, pode fazer a oração, terminar. Tá bem.
O irmão Fabiano quer fazer oração para nós, irmão? Oração final? Pode ser, sim, irmão. Por favor, então. Irmãos, vamos então nos colocar na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, e o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nesse momento agradecemos ao Senhor que, embora com tantas dificuldades, mas conseguimos nos colocar nesse momento em estudo da Tua Palavra. Nós pedimos uma bênção especial aos irmãos que participaram, também para os irmãos que não conseguiram participar conosco, que o Senhor consiga transformar tanto o nosso caráter, como continue trabalhando na vida de cada um dos irmãos que tem esse desejo de receber do Senhor uma transformação. Nosso Deus, desde já nós pedimos, Senhor, e concede as Tuas bênçãos para que no próximo Hangout possamos estar mais bem organizados, para que possamos partir a palavra e compreendê-la da maneira que o Senhor quer que nós compreendamos. Nós pedimos que nos conceda a Sua misericórdia, que o Senhor conceda também uma cura para aqueles que realmente estão precisando. Há pessoas entre nós que nos pedem sobre a saúde e no momento às vezes foge da nossa mente o nome de cada uma delas, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe qual a imagem que aparece em nossa mente ao nos lembrarmos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então, que o Senhor possa atender o pedido que está no coração de cada um de nós que estamos aqui em reunião. E que o Senhor, conforme a sua sabedoria, conceda da maneira que o Senhor achar melhor. Nós pedimos, nos concede estarmos em Tua bênção durante essa semana de Senhor. Em nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe ricamente a cada um. Rogério. Amém. O irmão Júnior está colocando aí, né, se é possível disponibilizar esse Hangout para os irmãos que têm estudado conosco. Eu acredito que sim, eu não sei. Aí fica, acho que a critério, não sei se é o irmão Fabiano, né, irmão Fabiano? Não sei como é que faz para disponibilizar isso, não sei se ao encerrar já fica ali, né? Mas eu já quero agradecer também ao irmão Júnior pela paciência e também ao irmão Dioclides, né, que estiveram aqui conosco nesse estudo. Normalmente, irmão Dioclides, nós temos mais pessoas, mas hoje, em função de toda essa dificuldade, realmente nós ficamos com um número reduzido. Mas não importa, né? Jesus apresentou a mensagem para uma só pessoa, quem somos nós, né, para querer algo além disso, né? Deus abençoe a todos vocês. Irmão Fabiano, esse link que o irmão põe é onde vai ficar registrado esse estudo, é isso? Isso, irmão, vai ficar registrado lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse mesmo estudo, eu vou fazer o download do vídeo para o canal do grupo de frente, com a verdade. Amém. Por favor, faça isso. Vou passar pelo Face para os irmãos. Amém. O irmão Júnior vai colaborar aí, já vi que ele falou, vamos colocar no Facebook. Obrigado, irmão Júnior. Toda ajuda é bem-vinda, tá bom? O irmão Dioclides também, se quiser depois, né, passar para os seus amigos, para os seus irmãos, fique à vontade, tá bom? Irmãos, nós estamos encerrando então, tá? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima segunda a todos.